Então, vamos falar um pouquinho sobre o plano aqui, ó. Então, imagine o seguinte, que você tem um plano no espaço, tá? Qual que é a característica mais interessante que um plano tem para que a gente consiga descrevê-lo algebricamente, tá? Então, o meu objetivo é, dado um plano aqui no espaço, é obter uma forma de descrevê-lo algebricamente, tá? Então, só para a gente deixar claro, o que a gente está trabalhando aqui é com o plano XYZ aqui, um espaço XYZ, tá? Um espaço tridimensional, e esse plano tá contido lá dentro, beleza? Então, o que eu quero é o seguinte, é descrever esse plano algebricamente. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou escolher dois pontos, tá? Distintos dentro do plano, em cima do plano. Então, esses pontos aqui, ó, que eu vou chamar de x, y, z, e esse ponto azul aqui, que é o x0, y0, z0, são pontos que moram sobre o plano, tá certo? Eles são pontos que estão dentro do plano. Se eu fizer a diferença desses dois pontos no plano, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Vai aparecer aqui para mim, se eu fizer a diferença entre esses dois pontos no plano aqui, ó, vai aparecer para mim um vetor no plano, tá? Quem que é esse vetor laranja? O vetor V aqui, ó, laranja. O vetor V laranja é o vetor dado pela diferença dessas coordenadas aí. Então, x menos x0, y menos y0, z menos z0. O interessante é o seguinte, que o plano ele tem uma característica que é o seguinte, ele tem uma espécie de inclinação constante, como se fosse uma reta, tá? Se você pensar na equação da reta, vamos só desenhar uma reta rapidamente aqui. O que a reta tem de fácil identificação, que a gente consegue lidar com ela, é que ela tem sempre uma inclinação constante, tá certo? E aí, pensando na mesma reta, olha que coisa interessante. Se eu pegar dois pontos, um laranja e um azul sobre a reta, e fizer a diferença desses dois pontos, então eu tenho dois pontos aqui sobre a reta, tá? O laranja e o azul, a diferença desses dois pontos vai dar esse vetor vermelho aqui, ó, que eu vou chamar de W, tá? Vai dar esse vetor W vermelho aqui, que é a diferença x menos x0, y menos y0, tá certo? Então, eu vou usar essas duas coisas para poder a gente encontrar a equação do plano que me interessa, tá? Então é o seguinte, eu tenho esse vetor aí. Mas observe o seguinte, independente em qual ponto eu escolher sobre a reta, o vetor que vai aparecer claramente está sempre sobre a reta. Eu acho que você que está assistindo aí vai concordar comigo. Então, se eu pegasse, por exemplo, um ponto aqui, ó, então esse vetor seria um pouco mais longo, mas ele ia estar sobre a mesma reta. E aí, o que que acontece de interessante aqui? Acontece o seguinte, olha aqui, ó. Repara que, como a inclinação da reta é constante, eu posso dizer o seguinte, que existe um outro vetor aqui, ó, nessa direção, que vai ser sempre perpendicular a qualquer vetor que morar sobre essa reta aqui. Eu acho que é bem geométrico e é bem claro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe um vetor aqui, ó, existe um vetor rosa aqui, ó, certo? Existe um vetor rosa aqui, que faz um ângulo de 90 graus com a reta, e o mais interessante desse vetor rosa, que eu vou chamar ele de n de nada, é que ele tem a seguinte característica. Se eu fizer o produto escalar do n de nada com qualquer vetor sobre essa reta, então observe que esse vetor w aqui é um vetor genérico, né? Eu escolhi esse ponto azul para ser uma ponta dele, mas se eu escolhesse ele aqui dentro, a única coisa que eu teria seria um vetor maior. E ele continuaria sendo o que desse vetor n? Ele continuaria sendo perpendicular, ó. Esse vetor n, ele é perpendicular ao w, independente de qual w você escolher. Quem que é o vetor w? O vetor w é um vetor que mora exatamente sobre a minha reta. Beleza? Tá certo? No plano, a gente tem precisamente a mesma coisa. Por quê? Todo vetor que você escolher sobre o plano, né, eu peguei esse vetor laranjado aqui, w, se eu escolhesse um vetor diferente, como o plano tem uma espécie de uma inclinação constante, o que que eu quero dizer com isso? Como ele tem uma espécie de inclinação constante, existe um vetor, tá? Existe um vetor
aqui n de nada também, no caso do plano, que vai fazer o seguinte: este vetor n de nada, que é chamado de vetor normal do plano, vetor normal do plano aqui, ele vai ter a seguinte característica, que n ele é perpendicular a qualquer vetor v dentro do plano. Bem, mas se esse vetor n ele é perpendicular a qualquer vetor dentro do plano, significa o seguinte: se eu fizer o produto escalar, então se eu imaginar que o meu vetor n aqui, ó, se esse vetor n aqui, ó, tá? No espaço, né, que ele tem 3 dimensões, ele tem componentes A, B e C, e o meu vetor no plano, tá? O vetor no plano V, ele tem essas 3 coordenadas. Se eu fizer então para esses dois caras aqui, ó, sabendo que esses dois caras são ortogonais, são perpendiculares, qual que é a condição? A condição é que o produto escalar entre eles seja zero. Eu acho que a gente ainda não falou disso em aula, mas enfim, a gente deve falar disso em algum momento. A condição é que o produto escalar entre eles seja zero. E como que funciona o produto escalar? O produto escalar faz o seguinte, ele pega a primeira componente, multiplica pela primeira componente. Soma com a multiplicação entre as segundas componentes. E multiplica e soma com a multiplicação entre as terceiras componentes. Ou seja, o que o produto escalar faz é a x menos x0 mais b y menos y0 mais c de casa z menos z0 igual a zero. Então, essa equação aqui, ó, é a equação algébrica do plano. Então, isso aqui é uma equação de um plano, tá certo? Então, essa equação que a gente chegou, a gente pode dizer equação. É o formato de uma equação geral do plano, tá? E é isso. Eu sei que na aula lá, na nossa última aula de aula, aconteceu o seguinte. A gente obteve alguma coisa nesse sentido. Eu posso estar errado, tá? A gente obteve alguma coisa nesse sentido aqui. X menos y mais e igual a zero. Era alguma coisa nessa linha, tá? Então, como eu disse, olha, esse tipo de equação tem exatamente esse formato. Quem é o x0, y0, z0? Por qual ponto este plano passa? Este plano aqui, ó, né, o que parece com o que o da aula passada, este plano aqui, ele passa pela origem. Passa pela origem. Ok? Ele passa pela origem, porque o x0, y0 e z0, neste caso, são vetor nulo, é o vetor nulo, né? E aí, mais a última coisa para eu acabar esse vídeo, que é o seguinte. Repara o seguinte, ó. O que está multiplicando os coeficientes x, y e z? Quais são os coeficientes do x, y, z? Observe que aqui, ó, eu tenho a, b e c. A, b e c são os números que multiplicam x, y, z. Mas o que o a, b e c representa? O A, B e C representa o vetor normal do plano, né? Tá aqui, ó, o vetor normal do plano. Então, este plano, que parece com o plano da aula passada, o x menos y mais e igual a zero, que ele passa pela origem e tem vetor normal o quê? Tem vetor normal 1, menos 1 e 1. Tá certo? O vetor normal m desse plano é 1, menos 1 e 1. Isso é uma coisa que vocês vão ver bastante lá no cálculo 3, tá? Vocês vão ver com mais detalhes, o professor vai repetir essa mesma análise, e é por isso que eu estou fazendo um pouco rápido aqui, mas é para vocês entenderem de onde vem a equação do plano. Eu espero que tenha ficado claro. Beleza? Valeu, até a próxima.